Olá! A super dica de hoje, vamos começar a falar sobre o relevo. Um assunto bastante complexo, onde a gente vai dividir ele em umas 3 ou 4 super dicas, em virtude das transformações que esse estudo sofreu nos últimos anos. Porque se a gente for analisar o edital dos concursos, a gente vai reparar que lá somente traz o tópico relevo brasileiro. Porém, hoje nós temos vários estudiosos do relevo, aonde 3 merecem destaque: Absaber, Haroldo de Azevedo e Jurandir Ross. De uma maneira para conseguir abranger todos esses autores, nós iremos bater o relevo calmamente, tentando abordar os principais pontos elucidados por esses 3 estudiosos. Vamos começar falando um pouco sobre a estrutura de uma maneira geral. E aí eu digo e chamo a atenção. Prova da SPSEC, prova do CHQO. Essas provas mais complexas na parte de geografia, muito tem batido em cima deste conteúdo. Da prova da ESA a gente vai ver que são questões mais diretas, mais, digamos, fáceis de resolver. Começamos falando que o nosso relevo, ele teve essa formação atual a partir da chamada Pangeia. Você lembra o que era a Pangeia? A Pangeia significou o momento onde houve a separação dos continentes. Você deve ter visto alguma vez que os mapas, os continentes eram todos juntos, um mapa único, aonde a gente encaixava o Nordeste brasileiro, a parte leste do Brasil, na parte oeste da África. A partir da Pangeia, que deu-se a separação dos continentes, a partir daquele momento começa a se formar o relevo. E por que hoje a gente tem essa grande variação de estudos? A gente vai ter porque a gente sabe que com o passar dos anos, questões climáticas, intemperismo, seja ele físico ou químico, foram transformando o nosso relevo. Não é que surgiu coisa nova. Ah, professor, eles só foram descobrir as depressões agora? Não foram. É que antes não se elucidava, não se entrava no detalhe dessa forma de relevo. Então, por isso que a gente tem essa complexidade em torno desse assunto. Mas lembramos, a formação do nosso relevo partiu como ponto inicial a Pangeia. E aí a gente vai falar da nossa estrutura geológica. Como que foi formado? Um estudo um pouquinho lá da parte da geologia. A nossa estrutura geológica, a gente tem predominando os dobramentos modernos e os escudos cristalinos. Vamos analisar o seguinte: esses dobramentos modernos que se falam ali, eles são do período terciário e da era cenozoica. Professor, eu não lembro o que é período terciário ou era cenozoica. Aí eu vou te informar o seguinte: nessa primeira aula de relevo, a gente vai tentar absorver o que tem no quadro. Num segundo momento, depois a gente estuda os períodos e as eras. O que eu preciso que você saia desta aula sabendo é que os dobramentos modernos são do período terciário e era cenozoica. Esses dobramentos modernos nada mais são que as cordilheiras do Himalaia, dos Andes. Isso é um exemplo de um dobramento moderno. Então tu já lembra lá, ó, dobramento moderno. Já pega o exemplo dos Andes, que é aquele relevo que a gente vê ao fundo na horizontal. Aquilo ali é um dobramento moderno. Como é que surge o dobramento moderno? Já avançando aqui um pouquinho na orogênese. O dobramento moderno, ele surge a partir das faixas orogênicas, que nada mais são que o encontro de 2 placas tectônicas, que a partir dali acabam formando uma nova espécie de relevo. Vamos lá. É como se a gente juntasse na pele aqui 2 placas tectônicas diferentes. Quando tu aperta essa pequena pedaço que cresce, aquilo ali é um dobramento moderno. Você que vai fazer a prova da ESA, já anota aí. No Brasil a gente não tem exemplos de dobramentos modernos. Então, se eu vou fazer somente o concurso da ESA, se eu vou somente fazer o concurso do CHQO, eu já tenho que lembrar assim, no Brasil não existe dobramento moderno. Informação importante, vai me ajudar. A hora que eu deparar lá nas alternativas com isto, eu sei que tal forma de relevo não existe no território brasileiro.
Já os escudos cristalinos. Os escudos cristalinos são aquela formação mais antiga. E aí eu já vou dizer uma coisa para você que você tem que guardar daqui até o dia da sua prova. Se a formação é mais antiga, obviamente ela acaba sendo mais desgastada. Ela acaba sofrendo com o chamado intemperismo, que nada mais é que o desgaste da rocha, certo? Então lembre-se disso daí, aquilo que é mais velho é mais desgastado. É um exemplo clássico do nosso dia a dia. Esses escudos cristalinos são da chamada era pré-cambriana. Aqui, presta atenção, prova da ESA, início dos anos 2000, se não me falha a memória, perguntava lá da onde foi formada a maior parte do relevo brasileiro. Está aqui, ó, era pré-cambriana. Para se ter uma noção, isto da era pré-cambriana é muito mais antigo do que o período terciário. E olha que aqui nós estamos falando de 500 milhões de anos. Então a gente está falando de muita coisa. Mas o que importa para nós, nesse primeiro momento, é saber que os escudos cristalinos são da era pré-cambriana. Que isso aqui, ó, essa era pré-cambriana, ela é mais antiga que o período terciário, tá? Esse escudo cristalino ele vai ser formado pelas chamadas rochas magmáticas e metamórficas. O que são as rochas magmáticas? São aquelas rochas que são formadas a partir do magma. O próprio nome já diz. Isso é uma rocha magmática, tá? E metamórfica é aquela que está sofrendo constante metamorfose, ou seja, ela está passando por uma constante transformação. Então lembre-se, rochas magmáticas, que tem a ver com magma, e as chamadas rochas metamórficas, que são aquelas que vão sofrendo o quê? Transformações. Aproveito agora aqui para chamar a atenção dos senhores para um tópico importante para a gente não confundir. Quando ele está falando aqui em rocha magmática, magma, terra roxa. Não. Apesar do Planalto Meridional a gente ter a terra roxa, que foi da lava, do basalto e tal, não tem nada a ver com magma. O Planalto Meridional não faz parte dos escudos cristalinos. Quando a gente fala em escudos cristalinos no Brasil, eu sou obrigado a lembrar do Planalto das Guianas. Guardem esse nome, Planalto das Guianas. Certo? Lá eu tenho, isso aí vai ser importante para você, porque lá eu tenho o quê? Eu tenho o Pico da Neblina, o pico mais alto do Brasil, lá na Serra do Imeri, no estado do Amazonas. Então, escudo cristalino, Brasil, Planalto das Guianas. E os terrenos, ainda no escudo cristalino a gente tem duas coisas importantes. Os chamados terrenos protesoróicos e as bacias sedimentares. Aqui eu peço atenção para vocês que é o seguinte, terreno protesoróico é aquele que vai ter os minerais metálicos. Ou seja, lá nos terrenos protesoróicos nós vamos ter a Serra dos Carajás, onde se explora ferro e manganês no Pará. Nós vamos ter a Serra do Navio, que por anos e anos foi o grande destaque de produção no manganês no Brasil. Nós vamos ter o local de exploração da cassiterita lá em Rondônia. Isso é terreno protesoróico, mineral, jazidas minerais metálicos. Já as bacias sedimentares, ela é formada por minerais energéticos. Minerais energéticos como petróleo, né, que é um ponto importante que a gente vai encontrar lá na bacia amazônica. Isso são bacias sedimentares. E agora a gente vai formando uma engrenagem que é importante você ter essa consciência, que é o seguinte, quando eu falo em bacia sedimentar, é aquela que se forma pelo acúmulo de alguma coisa, pelo acúmulo de sedimentos. E essa bacia sedimentar eu vou acabar tendo o quê? As minhas rochas metamórficas, aquelas que vão sofrendo transformação. Você notou que o processo é uma evolução? É que nem eu falei para vocês, é uma engrenagem. Rocha metamórfica, aquela que sofre transformação. Bacia sedimentar, aquela que é formada pelo acúmulo de sedimentos. Esse acúmulo de sedimentos ele irá transformar a rocha. Logo, essa rocha é uma rocha metamórfica. Tá? Então, bacias sedimentares é onde eu encontro os minerais fósseis, os minerais energéticos, como exemplo, o petróleo, como exemplo, o carvão mineral, ali na região de Santa Catarina, na área carbonífera de Santa Catarina. Detalhe importante, lembrar dessa questão dos terrenos protesoróicos e das bacias sedimentares.
Lembrar que quando eu falo em escudo cristalino no Brasil, eu estou falando de quem? Planalto das Guianas. Quando eu falo em dobramento moderno, eu não tenho dobramento moderno no Brasil. Por quê? Porque o exemplo clássico de dobramento moderno que eu posso visualizar é as cadeias de montanhas dos Andes, é as cadeias do Himalaia, é aquele relevo praticamente na forma horizontal. Tranquilo até aí? Só que esses escudos cristalinos que a gente viu ali, que é aqui no Brasil representado principalmente pelo Planalto das Guianas, ele vai ter uma divisão interessante, ele vai ter os dobramentos antigos e as áreas cratônicas. Vejam bem, preste atenção. Eu disse para vocês que o escudo cristalino é aquilo que eu tenho de mais velho no relevo do Brasil, ok? Ok. Só que dentro desse escudo cristalino a gente ainda tem uma área mais moderna e uma área mais antiga. E aí, você que é safo vai lembrar assim, ó, o que é a área mais moderna? Área cratônica, que é as mais modernas, são as rochas metamórficas, aquelas rochas que estão sempre sofrendo transformação. É uma coisa óbvia. Não tem como uma bacia sedimentar, como uma rocha metamórfica, ser a mais velha. Por quê, professor? Porque ela está sempre se transformando. E é isso que é a área cratônica. E no outro a gente tem os dobramentos antigos, que é o quê? Aqueles que têm as maiores altitudes. Aonde eu falei para você do Pico da Neblina. Aonde eu vou falar para vocês do Pico Roraima. Então, dos pontos mais elevados do Brasil que a gente vai bater mais adiante. Onde a gente tem os pontos culminantes do território brasileiro. Então, lembre-se, a engrenagem ela vai se montando. O escudo cristalino é o que eu tenho mais antigo no Brasil. Só que dentro do escudo cristalino eu tenho uma área bastante antiga, que é onde eu tenho a região mais alta, e tem uma área que está se transformando, que está se formando das rochas metamórficas, que é o chamadas áreas cratônicas. Para a formação do relevo eu tenho os agentes internos e os agentes externos. Os agentes internos, o tectonismo, o vulcanismo e os abalos sísmicos. Abalo sísmico é aquele que a gente acaba vendo que forma-se com os terremotos. Voltando lá na nossa primeira aula, como o Brasil encontra-se em cima de uma placa tectônica, placa sul-americana, a gente não está próximo ao encontro de placas, esses abalos sísmicos é mais difícil de ocorrer aqui no Brasil. Ele é mais difícil de ocorrer o quê? O centro, o núcleo do tremor ser no território brasileiro. O que a gente pode sentir é sim o que? A reverberação, a vibração de algo que aconteceu lá no encontro de uma placa tectônica. E aí ele ajuda a formar os relevos. Lembre-se que os dobramentos modernos eles surgiram a partir do encontro de placas tectônicas. Formou-se aquela parte, uma parte que aí vai se dar o dobramento moderno. Vulcanismo. Nós temos exemplo de vulcanismo no território brasileiro? Temos, falamos aqui anteriormente. Planalto meridional, o solo do tipo terra roxa, que favoreceu muito o plantio do café, ele é formado por arenito basáltico, das lavas vulcânicas. Então aqui na região sul, alguns anos atrás, uns quantos anos atrás, a gente teve a presença de vulcão. Que isso levou o quê? A formação do solo do tipo terra roxa. Importante salientar isso aí. E ainda temos os chamados agentes externos. Esses agentes externos vão ser a chuva, o vento, o sol. Aí a gente dá o nome de intemperismo. O intemperismo vai destruindo as rochas. E aí a gente vai ter o intemperismo físico e o intemperismo químico, que no momento oportuno a gente vai trabalhar ele, nem que seja um exercício para a gente conseguir abrir o leque cada vez mais de conhecimento sobre relevo. Mas lembre-se disso daqui. Agentes internos e agentes externos. E ainda a gente vai ter a atuação do ser humano. Só que o ser humano ele vai se enquadrar onde? No agente externo. Naquela degradação do relevo, o agente externo. E por fim, aqui nesse primeiro momento, a gente tem as formações, dois tipos de formação do nosso relevo, bastante interessante. Questão da prova da SpaceX, da AMAN, há uns anos atrás, que é a epirogênese e a orogênese. O que seria a epirogênese? É a pressão vertical para formar a unidade de relevo. A orogênese é a pressão horizontal. E agora a gente vai para uma explicação para ficar mais fácil de você lembrar. A orogênese, e aí vai o bizu, orogênese horizontal. Tranquilinho. Então orogênese horizontal, não tem dificuldade nenhuma da gente lembrar isso daí.
O que acontece? A orogênese, que é a pressão horizontal, é o encontro das placas tectônicas. É isso aqui, ó. É o dobramento moderno. É quando a gente está falando da criação dos Andes, é quando eu estou falando do encontro de duas placas tectônicas, que a gente sabe que elas estão sempre em constante contato, porque as placas tectônicas, o chamado soalho do mundo, eles estão em cima do quê? Do magma. E o magma faz com que essas placas estejam sempre em constante movimento. Até chegar um momento que uma bate na borda da outra e a partir dali, dependendo daquela batida, dependendo da intensidade, a gente vai ter uma formação do novo relevo. Que aí vai ser a formação dos chamados dobramentos modernos, que é a nossa famosa Cordilheira dos Andes. Então, quando ele fala em orogênese, lembre, formação na horizontal. Eu tenho que lembrar que, resultado de orogênese, eu tenho a Cordilheira dos Andes, eu tenho a cadeia de montanhas lá do Himalaia. Então isso são o quê? São os pontos interessantes da orogênese. É na horizontal. Diferente da formação do relevo na vertical, que vai ser aquele relevo mais alto. Que aí a gente vai ter um chamado ponto culminante, que é só um relevo, digamos, um pico, né, uma serra, mas ele não se estende de maneira horizontal, que aí vai ser chamado orogênese. Se a gente for ver essa orogênese, as faixas orogênicas, elas dão origem ao quê? Aos dobramentos modernos. Professor, então o senhor está dizendo que a formação orogênica no Brasil é difícil? É difícil, não é impossível acontecer, mas a gente vai ver ela com menos presença que, por exemplo, no Himalaia, na região do Himalaia, na região dos Andes. Lá a gente tem essas cadeias montanhosas dos dobramentos modernos com mais frequência. Por quê? Porque a gente está no meio da placa tectônica sul-americana. Isso dificulta com que existam esse tipo de formação do relevo. Mas fique consciente, epirogênese, a formação na vertical, e a orogênese acaba sendo a nossa formação na horizontal. Essa aula de relevo você não vai olhar uma vez e vai ficar expert do assunto. Você vai ter que olhar uma, duas vezes, anotar alguma coisa que eu falei que não tinha no quadro e tentar montar o seu próprio esquema. Por quê? Porque ela é extremamente importante. Só que com o passar da leitura, com o passar do olhar, do compreender, vocês vão vendo que é uma engrenagem, dobramento moderno. Pô, dobramento moderno é o resultado da orogênese. Ah, bacia sedimentar. Bacia sedimentar é onde eu vou ter as rochas metamórficas, que ela está se formando, está sempre mudando. Essa rocha metamórfica ela é mais moderna, então ela é da área cratônica. Então, você vai vendo que no momento que você vai entendendo, as peças vão se encaixando e aí fica mais fácil de vocês estudar. Eu lembro, e sempre eu vou estar fazendo aqui, sempre que você estudar, o que é um escudo cristalino? Pô, o escudo cristalino é aquele mais antigo, onde a gente tem as maiores altitudes. E o exemplo? Tragam sempre para um exemplo o território brasileiro, que fica mais fácil de você aprender. Por exemplo, quando eu falo escudo cristalino, a primeira unidade de relevo que me vem na cabeça do Brasil é o Planalto das Guianas, que fica onde? Fica lá na região norte do Brasil, aonde ele vai ser falado muito porque eu tenho a Serra dos Carajás, eu tenho a Serra do Navio, eu tenho a Serra do Imeri, então isso acaba sendo o meu escudo cristalino. Entendido? Então esse é o nosso pontapé inicial para a aula de relevo. Mas quantas aulas ainda vão vir, a gente vai ir batendo. Na nossa próxima aula a gente vai falar um pouquinho o que pensa cada um dos estudiosos do momento. Jurandir Ross, Abbe Saber e Haroldo Azevedo. O que esperar ser cobrado na prova pelo examinador? Se gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe com os seus colegas, deixe o seu like lá, ou deixe o seu comentário pedindo para a gente explicar melhor alguma coisa, pedindo para a gente, colocando algum exercício para a gente resolver aqui. Ajude-nos a construir uma melhor forma de aprendizagem, facilitando o estudo do relevo e de qualquer outro assunto, aquele que a gente trabalha aqui. Seja ele em história, seja ele em geografia.